Voltamos para a segunda temporada do podcast Catolicismo na Rotina. Hoje falaremos sobre vocação e santidade. Antes de começar, gostaria de te pedir algo muito importante. Avalie o podcast com 5 estrelas na sua plataforma de podcasts e compartilhe os episódios com os amigos. É uma atitude simples que pode ajudar muito na continuidade deste projeto. Catolicismo na Rotina. Venceslau Vial é um médico, sacerdote e doutor em filosofia que dá aulas em uma importante universidade católica de Roma. Uma de suas obras trata da vocação sacerdotal e apresenta conselhos sobre maturidade psicológica igualmente válidos para os futuros religiosos e para leigos que desejam ser pessoas melhores, assim como eu e você. De acordo com Venceslau, a maturidade é sobretudo uma qualidade da alma. Uma pessoa madura demonstra a harmonia entre o pensar, o sentir, o querer e o agir. Por conta disso, consegue avaliar corretamente as situações da vida, além de converter os impulsos sentimentais em virtudes. A personalidade madura será sempre composta de múltiplos aspectos. Porém, no centro desses diferentes fatores, aquele que almeja a maturidade precisa desenvolver a capacidade de sair de si mesmo. É preciso deixar para trás o individualismo e a ilusão de uma liberdade sem limites, valores tão enaltecidos nos dias de hoje. Sair de si resulta em segurança emocional diante dos desafios da vida e também em uma percepção realista das nossas habilidades e dos compromissos firmados com o próximo. Em resumo, quando compreendemos nossa identidade, formada por qualidades e defeitos, vamos criando uma concepção unificadora da vida e nos tornamos capazes de abraçar uma missão significativa, seja ela qual for. Bem moral e responsabilidade. O ser humano maduro é aquele que se deixa guiar pelo bem moral e pelo exercício das virtudes, e não pelas satisfações imediatas. Sabe que o caminho é longo, mas é feliz, sem ter a ilusão de um perfeccionismo que jamais será atingido. A capacidade de assumir responsabilidades nos dá asas para realizar os grandes projetos, mas não de um modo egoísta. Precisa estar conjugada com uma dependência saudável do próximo. Na medida em que reconhecemos que temos limitações, sabemos que não iremos muito longe sem ajuda. Obviamente, por tratar-se de um autor cristão, Venceslau Vial enfatiza que a confiança em Deus conduz à confiança em si e nos outros. A coerência entre as várias responsabilidades da vida também é apontada pelo autor como um importante traço de maturidade. É preciso refletir sobre a biografia que desejamos construir e identificar-se profundamente com ela para ser capaz de articular todas as dimensões das nossas escolhas na vida cotidiana. Todos temos um chamado. As reflexões anteriores nos levam a concluir que nossa melhor contribuição para o mundo
está na descoberta de quem já somos, somada ao esforço para criar as condições de explorar essa vocação até a excelência. Os gregos tinham uma palavra para isso, arete. Para eles, a nossa contribuição para o equilíbrio do universo estava em perseguir esse chamado. Uma vida boa é aquela em que nos tornamos aquilo que devemos ser. Descobrir esse chamado exige recolhimento. Respondemos de modo definitivo à questão do sentido da vida quando descobrimos nossa vocação, quando nos colocamos diante de Deus e interrogamos com todo o nosso coração: o que o Senhor quer de mim? Nosso maior potencial é realizado a partir do imperativo de uma missão divina. É este chamado de Deus que nos desperta de nossas apatias, que vence os desânimos e que traz a fortaleza necessária para construir nosso futuro. Para distinguir esse chamado, precisamos separar o que é orgulho e egoísmo do que, de fato, é a voz de Deus que nos chama. Não há como fazer isso sem silêncio e oração. São Paulo, após cair por terra no caminho de Damasco e ouvir o chamado de Jesus, pergunta: Senhor, que queres que eu faça? A oração é conversa com Deus sem a qual não podemos definir bons rumos para a nossa existência. O chamado universal à santidade. Além desse chamado individual, há outro, de maior importância. O Concílio Vaticano II proclamou solenemente uma realidade presente na vida dos cristãos desde os primórdios da Santa Igreja. Todos os fiéis, de qualquer estado ou condição, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade, que é uma forma de santidade que promove, ainda na sociedade terrena, um nível de vida mais humano. Para alcançar essa perfeição, os fiéis, segundo a diferente medida dos dons recebidos de Cristo, seguindo suas pegadas e amoldando-se à sua imagem, obedecendo em tudo à vontade do Pai, deverão esforçar-se para entregar totalmente a glória de Deus e ao serviço do próximo. Bento XVI ensinou que a santidade se mede pela estatura que Cristo alcança em nós, pelo grau como, com a força do Espírito Santo, modelamos toda a nossa vida segundo a dele. A santidade é, portanto, uma união cada vez mais íntima com Cristo. Devemos nos conformar a Jesus Cristo em tudo: pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Ensina o Catecismo da Igreja Católica que o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. São José Maria Escrivá foi, de certa forma, um precursor da mensagem de que ser santo é para todos, proclamada pelo Concílio Vaticano II. A santidade no meio do mundo, no cumprimento dos pequenos deveres diários, foi uma mensagem central de sua pregação desde 1928. São palavras de São José Maria: a santidade pessoal não é uma abstração, mas uma realidade precisa, divina e humana, que se manifesta constantemente em obras diárias de amor. Digamos ainda, antes de terminar, que a presença de Deus se revela e fica mais clara naquilo que o homem não pode fazer por si mesmo, ou seja, nas realidades que não causamos
e apenas existem quando estamos disponíveis para deixar Deus atuar. Para atingir esse estado, precisamos falar com Deus e permitir que Deus fale conosco, com a mesma intimidade que deveria existir sempre entre um filho e seu pai. Acesse catolicismonarrotina.com.br para mais episódios.